gente, estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, podcast que não é seu, podcast que é nosso. E toda semana eu trago aqui profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o nosso conhecimento. Hoje eu tô com ela, eu estava ansioso por essa entrevista aqui. Já é uma grande amiga minha, Larrúbia, que é policial penal, cuida de direito. Eu não vou nem dar spoiler aqui. Larrúbia, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo carinho, pelo respeito de estar aqui no nosso podcast. É uma honra estar aqui presente com esse trabalho maravilhoso que você faz. Me sinto muito lisonjeada. Que bacana. E você vai voltar aqui mais vezes, porque eu... Com certeza. Já vai sair daqui com a chave do estúdio já. Já é sócia do programa já. Espero, sinceramente. E foi bacana que o nosso primeiro contato, né, foi por telefone, a gente ficou falando por WhatsApp, e você é uma pessoa tão disponível, uma pessoa tão simpática. Na voz dá pra ver que a pessoa é gente boa. Eu falei, não, cara, vai ser um sucesso. E quando você chegou hoje aqui, eu falei, que maravilha que é hoje. Pô, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você falou a primeira vez, né? Você é muito gentil, muito simpática. Aí falamos de várias coisas, direitos humanos, né? Você tá vindo como vereador. Já tô dando um spoilerzinho aqui. Sim. E você falou assim, mas eu também sou policial penal. Como é que aconteceu isso na tua vida, Larrúbia? Não foi um sonho, né? Porque ninguém sonha assim. Vamos falar a verdade. Mas eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho da minha profissão, de exercer a minha profissão. E já estou na caminhada da aposentadoria, embora não queira me aposentar, né? Uhum. Mas é um trabalho que a gente aprende a amar. É difícil. O cárcere, eu costumo dizer que o sistema penal, ele é um mundo totalmente diferente do que nós vivemos aqui. Eu imagino. E você tem que ter, assim, um preparo que você, na verdade, adquire durante o teu conhecimento, o teu dia a dia. Uhum. Então, eu tenho muito orgulho de ser policial penal do estado do Rio de Janeiro. E aonde você trabalha? É uma penitenciária, vamos falar assim? Não, hoje não. Hoje eu não trabalho mais em penitenciária. Não? Não. Mas já trabalhou? Já trabalhei muitos anos. Hoje eu trabalho num local, assim, que é como se fosse... uma área burocrática? Uma área mais burocrática, sim. exatamente. Mas você, quando ia lá para a penitenciária, né, e você... Olha, aquele convívio é diário com os detentos. Sim, é diário. Você vê a melhora neles ali dentro? Rola, assim, uma intimidade? Porque eu não sei, porque eu nunca entrei numa penitenciária. É uma curiosidade minha mesmo, como pessoa. É um trabalho que a gente trabalha muito com emocional, né? O tempo inteiro. Sim. E é aquela coisa, cada plantão é uma coisa diferente. Não tem como você fazer uma previsibilidade. Não é rotina. Não existe uma rotina. E assim, o sistema penal, né, dito pelo STF há algum tempo atrás, o STF ele declarou que o sistema penal brasileiro é um estado de coisas inconstitucionais. A partir dessa declaração, o que acontece? O sistema penal do Brasil ele está tentando se adequar para que haja um trabalho, sabe, de muita eficácia. E eu tenho muita honra do estado do Rio de Janeiro, que está à frente aí com um trabalho, assim, uma gestão que faz um trabalho maravilhoso. É mesmo? Sim. Atual? Atual. Então já vou pegar o gancho aqui, já não vai mais virar spoiler, né? Você já veio como candidata a algum cargo, deputada, vereadora, em alguma outra oportunidade? Ou é a primeira vez? Olha, eu digo que é a primeira vez porque, assim, em um tempo, há muitos anos atrás, eu vim, mas era num outro contexto. Só que hoje existe uma nova Larrúbia. Então, por isso que eu digo que é diferente, não é mais como no passado, bem passado. Porque, na verdade, eu chego até aqui, a política, de uma forma diferenciada, porque eu participo de vários movimentos sociais. Eu sou a primeira policial penal do Rio de Janeiro. Olha. E talvez do Brasil, não sei, preciso fazer uma pesquisa,
que é membra de uma Comissão Nacional de Direitos Humanos da ABA, que é a Associação Brasileira de Advocacia. E, assim, eu tenho uma visão muito voltada para os direitos humanos. Embora nós tenhamos uma falácia de que direitos humanos é direito específico para um grupo, né? E aí a sociedade fala, mas os direitos humanos é para o bandido? Não. Para início de conversa. Nós temos uma Constituição Cidadã. E ali está estabelecido que direitos humanos faz parte da nossa sociedade. Falar de direitos humanos é a gente dizer o seguinte, nós somos livres, sabe? Nós não vamos ser escravizados. Então, na perspectiva dos direitos humanos, você pode incluir vários assuntos da sociedade, como a questão de saúde, segurança, de educação. O direito humano ele vai estar presente em todos os momentos das nossas vidas. Todas as áreas. Todas as áreas. E ele não tem um destinatário específico. Ele é para todo ser humano. Independente de raça, né? Independente de gênero, independente de classe social, ele contempla todos nós, todos os seres humanos. E a gente também tem que perceber uma coisa que eu gosto sempre de falar nas minhas palestras, é que o Brasil é signatário de vários tratados internacionais. E tratados esses que são voltados para direitos humanos. Então, a gente precisa na verdade, eu acho que a gente precisa fazer um movimento para a gente mudar esse cenário de dizer que direitos humanos... É para defender bandido. Não é isso. Não é nada disso. Não é nada disso. É porque eu acho que é o que dá notícia, né? O jornalismo hoje em dia, né, há muito tempo aí, ele vem sendo muito sensacionalista. Então, quando fala a palavra direitos humanos, só vem nesse sentido de ajudar o bandido, o menor que foi preso, mas que matou o médico, aí entra direitos humanos. Não é isso? Mas todo mundo tem um direito. O policial, a segurança pública, ela tem que ser contemplada com direitos humanos. Aquele policial, ele não sai de casa para matar. Ele sai para cumprir a atuação dele. Claro. E muitas vezes acontece de ser vítima alguém que não deveria ser, alguém da sociedade. E também ele não está ali para... Qual é a função dele? É prender, né? Todo o trâmite. Da ordem ali, da ordem da lei, dentro da legalidade. Prender, se for trocar tiro, isso daí é a situação que vai fazer... Exatamente. Depende do desdobramento. Sim. E aí eu quero te falar, já que a gente entrou nesse assunto, eu quero te falar como que é difícil ser uma mulher negra, periférica e policial nesse contexto. Porque eu já entro na política, assim, quando eu comecei a comentar, ainda a gente estava na fase de pré-candidato, e você sabe que o TRE tem uma lei muito específica, e hoje a gente está, sabe, o TRE está cobrando, TSE, está cobrando detalhes, eu acho muito interessante isso. Antigamente a gente não tinha uma legislação tão direta, tão ampla, tão específica. E aí o que acontece? Eu já entro nesta caminhada sofrendo violência política em razão do gênero. Porque começo recebendo lá no meu Instagram uma página. Primeiro foi uma página com um emblema nazista. Né? E você sabe que esse pessoal, eles também são ligados à raça. Né? Racismo, né? Sim. E aí, como eu sou uma mulher negra, começou assim, umas ofensas, né? Porque você é uma policial que defende as adúlteras. Aí depois começou outro tipo de abordagem, que era uma página que se dizia Vingadores da Lei Maria da Penha. E aí foi uma coisa mais direta, pesada, que me permitiu tomar as atitudes necessárias e legais. Porque aí começou, porque nós vamos te matar, porque você é uma policial lixo. E você está defendendo mulheres que não merecem respeito.
E Mas a desculpa. minha causa é o enfrentamento da violência doméstica. Sim, claro. Entendeu? Por que eles estão tocando nessa tecla, La Ruby? É uma pergunta de leigo aqui mesmo. Sim. Que você é defensora de mulheres adúlteras. Aconteceu algum fato específico? Não, porque essa é uma... Inclusive, isso não foi só eu, dentro desse cenário político. Outras lideranças sofreram também o mesmo tipo de ataque. De retaliação. Né? E simplesmente isso daí não existe nenhuma coisa eventual, algum fato que eu possa justificar. E isso aí está relacionado ao fato de eu ser defensora de direitos humanos na perspectiva da defesa da mulher. Só isso? Só não isso. tem nada de adúltera? Botaram lá a mulher adúltera? Botaram aí palavras de baixo calão, sabe? Aí foi um desdobramento. E quando eu fiz o registro, né? Da ocorrência. Fui lá na cidade da polícia, né? Numa especializada. Aí cessou. Aí eu não recebi mais. Eu não recebi mais ameaças. É o DAEM? Acho que o DAEM não, né? Não, é DEAN. DECRAT, são os crimes da internet, especialista. Eu já tive lá, quando muito entraram no meu Instagram. Excelente, uma especializada, uma tiragem assim maravilhosa. Eles são atenciosíssimos muito. lá. Foi todo um acolhimento. Sim, bacana. Foi muito legal. E eu já entro, se você entrar lá no meu Instagram, logo assim, né, que eu pude falar que eu era pré-candidata, que teve todo um período, né? Eu já trago isso a público e falo, não vou desistir. Eu venho de uma família de mulheres negras, eu trago a minha ancestralidade. E para eu estar aqui, muitas pessoas sofreram. Sim. E eu estou aqui numa posição que eu quis estar, entendeu? Eu aceitei um desafio. Sim. E não vou retroceder. Que legal. Eu vou continuar. Você é uma mulher muito forte, gente. Qual é teu signo, hein? E o meu signo, acho que é o mais bobinho do zodíaco. É o peixes. É o peixe. A minha esposa é de peixes. Vai vir ali o meu quarto filho vai ser de peixe. Meu filho do meio é peixe, eu tô aqui. Mas é muito amoroso. Ele é muito amoroso. Ele é teimoso, mas é amoroso, né? Também quando ele diz assim que vai embora. Tchau. Esquece. Acabou. Por isso que eu falo, Vitória, nunca fala que vai embora. Pelo amor de Deus. Eu tenho um filho que é de peixe também. Dramático, né? Também. É sentimentalista, mas é um amor. Isso. E a gente tem essa habilidade, sabe? De ouvir. Que isso é muito importante, sabia? Hoje. São pessoas inteligentíssimas. Hoje, a gente está vivendo um momento muito difícil na nossa sociedade. A gente não tem momento de escuta. É verdade, é a carência, né? Não é? E hoje é uma pessoa que te escuta, quando você dá a sorte de ter um amigo, uma amiga, um parente, ou seja lá o que for, que te escute. É tão difícil, né? Porque às vezes as pessoas elas querem só vomitar os problemas dela para você. Sim. Mas quando é o contrário, ela já pega um telefone, tá respondendo uma mensagem. Você sabe que a pessoa não está presente. Não tá ali, né? Quando dá uma atenção 100%, deixa o telefone aqui e escuta e dá um conselho. Sim. É uma empatia o nome disso, né? É tão bacana quando a gente escuta isso, né? Sim, você deixar a pessoa falar. Você sabia que às vezes, e eu falo das mulheres, porque os homens, eles trazem assim uma coisa mais fechada, né? A gente tem uma sociedade que tem umas cobranças, né? Eles são mais difíceis de se abrir para não demonstrar fraqueza. Isso. Mas as mulheres, às vezes, elas... Eu fiz até um podcast ontem com uma nutricionista que é muito minha amiga. Já tô com ciúme. Sou paciente. Não fiz. Tô brincando. Qual é o nome dela? Thalita. Um Thalita beijo. Soares. Um beijo, Thalita. Beijo, Thalita. Thalita Soares. Vou lá assistir teus podcasts. Maravilhosa. E já tá convidada para vir aqui fazer um podcast comigo. Acho bom. Então, o que a gente percebe, né? A gente batendo esse papo, que às vezes a mulher só precisa falar. Só. Entendeu? Ser ouvida. Ela só quer porque falar. quando ela fala, ela tá esvaziando. Sim. Porque você vê a vida de uma mulher. Vamos lá. Como é que é? E aí eu tô fazendo assim uma coisa bem abrangente, tá? Não tô falando de classe, de raça, nada disso. Tô falando do mecanismo do que é ser mulher. Se ela trabalha fora, né? Ela vai lá, acorda, vai pro trabalho dela. Quando ela chega, ela tem jornada dobrada e às vezes triplicada, que é o serviço doméstico. Já entrou no direito de trabalho aqui. A gente já conversei sobre isso. E ainda vou te dizer mais. Isso é tema da Agenda Global da ONU 2030,
que fala sobre as 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma preocupação mundial da gente ter um planeta sustentável. Aí fala de ecologia, fala de fome e fala da mulher. A número 5 fala do empoderamento de mulheres e meninas. E dentro desse contexto, eles trabalham a divisão da tarefa de trabalho doméstico. Sim. Porque todo mundo tem que ser responsável. Claro. Não só a mulher. Claro. Todo mundo tem que colaborar ali da casa, da família. Sim. Tem que ter um entendimento. Exatamente. Porque senão você vai sobrecarregar aquela mulher. Aquela mulher, ela vai ficar de uma forma que a saúde mental dela fica muito deteriorada. E é um retrocesso, né, La Rúbia? Porque é o machismo, né? A gente vem numa sociedade machista por causa de uma época que a gente veio dos anos 50, 60, 70, 80, as mulheres começaram a ter seus espaços cada vez maiores, a especializar, fazer faculdade, ocupar cargos de gerência, e vem um empoderamento feminino. Mas até hoje funciona ainda aquele pensamento machista que a mulher que tem que lavar, a mulher que tem que passar, a mulher que tem que cozinhar, a mulher que tem que arrumar. Não é nada disso. Olha, eu sou casado com a Vitória e eu moro sozinho com ela, até vir ali ele sair da barriguinha dela, e a gente divide tarefas. Então, quando ela trabalhava fora e eu trabalhava mais de home office, eu que varria a casa, eu passava aspirador, eu passava pano no chão, arrumava a cama. E está tudo bem. E está tudo bem, eu faço um macarrão maravilhoso, mais gostoso que o dela. O resto ela faz tudo mais gostoso, mas meu macarrão. Então, assim, e não é vergonha nenhuma, gente, é até um orgulho. Né? Você tem uma pessoa que colabora com você. Isso né? é muito importante. Eu gosto muito. Eu tenho projetos de escrever sobre essa ODS, inclusive para a ONU, sabe? Que tem bacana. alguns projetos que eu pretendo, ao longo do tempo, aí, realizar. Porque eu acho que essa ODS número 5, ela tem todo o envolvimento com as demais, porque é a mulher. Porque quando você vê o machismo imperando, mas quem formou aquele homem, quem criou aquele homem foi uma mulher. Sim. Então, a gente precisa ter uma quebra de paradigma. Só para a gente ter uma ideia do sistema, né? O que acontece? Nós, mulheres, passamos a ter direito ao voto em 1937. Então, isso é muito recente. Com duas condições. Que fôssemos independentes financeiramente ou que o marido permitisse. Eu não consigo vislumbrar uma mulher naquela época independente financeiramente e nem que o marido permitisse. E naquela época também, auge. a mulher usava o CPF do marido. Sim, Tu ela lembra não era disso? sujeito de direito. Não era. Não, isso aí foi depois. Sim. E aí, no recorte racial, a mulher negra, ela só passa a ter o direito ao voto em 2 anos depois. Quer dizer, 37... 39. Aí teve uma nova constituinte, aí a mulher negra pôde ter direito ao voto. Então, tudo isso, todo esse movimento da mulher é muito recente. Então, nós estamos quebrando aí muitas barreiras. É um contexto de muitas violências. É difícil, sabe, você encontrar uma mulher que não foi atravessada por algum tipo de violência. É verdade. É muito difícil. Seja um assédio moral, seja um assédio sexual, institucional, político, como você sofreu. Exatamente. É muito difícil. As pessoas não fazem ideia, La Rúbia, porque elas não sentem aquilo na pele. O negro, ele sabe que existe o racismo porque ele sofre o racismo diariamente. Sim. Enquanto, vamos falar da pessoa parda ou branca, ela não sofre aquele racismo, então ela acha que é bobeira. Sim. Isso daí, os negros são os mais racistas, porque eles criam mitos para justificar erros que já não eram mais para acontecer. É igual a mulher, independente de cor ou não, a mulher é um sexo frágil, vamos botar assim, e que ainda na cabeça de muitos homens é para esculachar, é para bater, é para o assédio moral, que é uma das piores coisas, né? A violência doméstica, a violência, eu sou contra qualquer tipo de violência, mas o assédio moral é uma violência que acaba com aquela pessoa ali. E tem homens que praticam muito isso, então, né, La Rúbia? A base, a estrutura de toda essa violência que hoje nós temos até o feminicídio, que embora a lei tenha endurecido,
não diminuiu a violência contra a mulher. Entendeu? A lei sozinha, ela não foi suficiente para poder estancar essas violências. Muito pelo contrário. E hoje a gente divulga. Mas antigamente não acontecia? Acontecia. Hoje a gente tem um acesso, né? Que o que acontece lá no sul de Minas, a gente está sabendo aqui, em tempo real. Então, a divulgação, ela é mais ampla. Mas o que acontece? A violência doméstica, ela tem várias modalidades, né? Mas uma violência que me deixa, assim, estarrecida é a violência psicológica. Porque ela é uma violência, assim, muito normatizada, sabe? Porque a própria mulher, ela, naquele contexto, naquele ciclo da violência, ela fala assim, mas ele fez isso porque ele não tá bem hoje, ele trabalhou. Sempre uma justificativa. Tá bem, sabe? Até da própria mulher que está sendo violentada. A mulher que está sendo violentada. Eu falei também isso no podcast de ontem. Porque tem aquela síndrome de Estocolmo, que é quando o sequestrador, ele pega aquela vítima, ele coloca num lugar, né, confinada, e aí ele vai fazer aquela coisa vai alimentar, vai dar água. E aquela vítima cria uma codependência, uma dependência dessa pessoa e fala assim, não, ele me sequestrou, mas ele tá me tratando bem. Ele tratou muito bem, tô apaixonada por ele. Ele trouxe comida, ele trouxe, entendeu? E isso acontece dentro da violência doméstica. E essa violência que eu te falo, que ela não deixa vestígio, porque quando é uma violência física, né, aí deixa um hematoma, um olho roxo, né? Claro. Aí vai ser fácil da gente... Fácil de identificar. Né, de identificar, claro. E lá, quando chegar na delegacia... Um corpo de delito. Aí já vai capitular, né? A autoridade lá da judiciária vai tomar fazer as medidas cabíveis, claro. Necessárias. Mas quando ela é psicológica, é uma coisa que vai minando a mulher. Porque o homem, ele tem um discurso raso e altamente violador, que ele fala assim, você acha, às vezes a mulher é linda, é maravilhosa, você já engordou? Você acha que vai ter algum homem que vai te aceitar? Olha, você tem 3 filhos. Sai de moral. Violência psicológica. Aí ela já está sendo minada ali com a violência psicológica. Autoestima lá embaixo. Autoestima, aí ela começa a pensar assim, realmente, por quê? Porque ele quer dizer o seguinte, você não vai ter condições de fazer nada. Sem mim. Só que ele não quer empoderar essa mulher. Não quer. Porque a mulher não tem que depender do homem. Bom, mas se ela quiser... Entendeu? Tem mulher que fala assim, olha, eu não quero trabalhar, eu gosto de ser dona de casa. E mulher tem que ficar aonde ela quiser. Claro. Entendeu? Claro. É ela que determina e não a sociedade. Mas alguns casos que permite que essa mulher fique nesse ciclo e não consiga quebrar essa violência é justamente essas humilhações, sabe? Que vão acontecendo reiteradamente. Elas vão acontecendo até surgir outras, né? Que nós temos a violência patrimonial, quando ele se apropria até de documentos, do salário. Então, são vários tipos de violência dentro do âmbito doméstico. Mas aqui eu fico, assim, muito estarrecida com a violência psicológica, que aí você destrói. Sim. E as pessoas que falam... Eu conheço muitas pessoas que trabalham esse tema da violência doméstica, e elas esquecem de falar, como eu trabalho com a população LGBTQIAPN+, eu sempre, quando falo de violência doméstica, eu gosto de ressaltar que a lei Maria da Penha, ela mudou, porque ela ampara também a mulher trans, a travesti, e em alguns casos... alguns juízes já criou uma jurisprudência que ela ampara também um homem trans. Aí você pode me perguntar, mas o que o homem trans tem a ver nesse contexto? Pelo seguinte, porque às vezes essa violência sofrida é sofrida em razão do gênero morto. E não por ele ser homem trans, mas do gênero morto dele. Então, existe algumas jurisprudências que entendem, sim, mesmo ele sendo um homem trans,
ele está amparado pela Lei Maria da Penha. E isso é fantástico, sabe? Porque nós temos aí uma população que historicamente é anulada pela sociedade, né? Nós temos... nós hoje somos, infelizmente, falo isso com tristeza, porque sou mãe pela diversidade também. Nosso país há 15 anos, vergonhosamente, ele é o primeiro lugar no ranking mundial, tá? Em assassinar vidas de pessoas LGBTQIAPN+. É inacreditável isso, Sim. mas é verdade. E as pessoas morrem pelo simples fato do ódio. Sim, eu não gosto de você, entendeu? Pelo que você é. Sim, você citou o nazismo aí e leva muito a isso, né? Sim, com certeza. São pessoas extremistas aí que não evoluíram, porque, gente, é ser humano acima de tudo. A gente precisa, por isso, você entende por que eu cheguei aqui? Eu não sou política profissional. Sim. Eu não cheguei, eu quero ser política, então eu vou pegar essa pauta. Não. Eu já tenho um histórico. Se você for ver a minha bio, né, o meu currículo Lattes, você vai ver que eu já venho desenvolvendo trabalhos de movimentos sociais, nesse sentido. E com a política, La Rúbia, você tem, vamos dizer, então nós vamos votar lá e beleza. Então vamos supor aqui que você foi lá e foi eleita vereadora. Você já tem projetos para essa parte do social? Tenho, né? eu tenho. Cita pra gente, pra gente conhecer o teu trabalho. E é já por tô isso curioso. que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Também por isso. Eu queria falar sobre muitas coisas, né? Mas a gente, dentro da política, a gente precisa delimitar. É como se fosse um projeto, entendi. né? Um projeto. Então, vamos lá. Eu escolhi 3 temas. O primeiro tema é o enfrentamento da violência doméstica e o empoderamento da mulher. Por quê? Por que o empoderamento da mulher? Porque se eu tenho uma mulher que ela é empoderada, sabe? Que ela é independente. Ou que ela até não seja independente, mas ela é empoderada. Ela chega e fala assim, não quero ficar neste lugar. Esse lugar não é para mim. Porque a mulher precisa escolher. Ela merece. Tem lugar que não é para ela mais. Sim. E se não tiver bom, ela tem que sair. Incomodado. E quando uma pessoa está empoderada, ela sabe o que ela quer, ela luta e ela vai seguir a vida dela. Claro. Então, o meu projeto é exatamente isso. Nesse empoderamento, nesse enfrentamento de um município, né, mais seguro, um município que esteja preparado para poder atender essa mulher vítima da violência doméstica. Porque quando ela passa a ser vítima, às vezes ela precisa de ter um amparo legal, ela precisa ser afastada do convívio. Então, eu sei que o município ele já tem alguns aparelhamentos, mas eu penso em criar muito mais. Porque a violência doméstica ela está crescendo assim, de uma forma absurda. Então, eu vejo que tem que atingir todos os pontos da cidade. Todos os pontos. Então, criar um local de desenvolvimento de políticas públicas para atender essa mulher vítima. Seria um centro de atendimento à mulher multifuncional, multidisciplinar, com psicólogos? Exatamente. E ainda com a defesa da integridade física dela, porque às vezes essa mulher ela tem que ter uma proteção como vítima. Sim. Então tem que ter um lugar que seja acolhedor, que geralmente ela vai levar um filho menor, aí a gente tem que pensar alguma coisa para a criança. Que tem aquele direito também que é... esqueci o nome, mas é protetiva. As medidas protetivas. Essas são importantíssimas. São importantíssimas. São essas que muitas vezes impede que aconteça o feminicídio. Sim, muitas com certeza. Às vezes não dá certo, infelizmente, mas a medida protetiva, ela tem é um dos recursos, né, que defende. Eficaz, entendeu? Para esse afastamento. Então, eu penso desenvolver políticas nesse sentido de acolhimento. E aí, quando eu falo no empoderar, eu penso na parte profissional. Aí, me vem à mente o seguinte, empreendedorismo. Criar condições para essa mulher de empreendedorismo, de estudo. Porque te digo mais,
as mulheres, elas sofrem, principalmente essas mulheres 40 a mais, 50 a mais, que é o meu caso, a gente sofre uma coisa chamada etarismo. Que você tem uma... Tipo uma discriminação. É uma discriminação, porque a sociedade tem uma régua. Uhum. E essa régua, ela é difícil de passar por ela. É, né? A chapa é quente. A chapa é quente. Porque assim, se você não ovula, se você não tá dentro desse contexto, né? Porque a mulher ainda é vista assim, sabe? Nesse sentido dos direitos reprodutores, né? De engravidar. Uhum. E aí, o que acontece? Você não tem utilidade. Você vê que a mulher... Pensa assim, uma mulher, por exemplo, 50 a mais, penso numa mulher que vai fazer um bolinho de chuva, já pensa na vovó. Uhum. Vai fazer um bolinho de chuva. Não tenho nada contra isso, adoro fazer meus bolinhos de Eu chuva. amo bolinho de chuva, Eu então me amo chama também. que eu sempre, a Vitória sempre falha em casa. Mas- Meu Deus, não paro de Então, comer mas a aquilo. questão é só não te colocar dentro de caixa. Você Uhum. pode ir para todas as caixas, entendeu? Mas isso acontece com o homem também, não acontece lá, Rubia? Porque você vê... Acontece com o homem. E quando com nós certeza. conversamos, né, que você fala, Robson, não tem a ver com feminismo, não tem nada a ver com isso, porque eu defendo também os direitos humanos, o direito do homem Sim, também. o que eu né? quero? Eu quero igualdade de gênero. Uhum. E eu já nasci feminista. E assim, quem chamou atenção foi meu filho. Porque eu não entendi o que era feminismo. Uhum. Muita gente não entende, tá? Muita gente não entende Deturpam. ainda. E deturpam, exatamente, como a definição de direitos humanos. E aí meu filho falou assim, mãe, você não entendeu ainda, porque você é uma mulher feminista. E depois eu fui perceber realmente. Eu quero igualdade entre homens e mulheres. Uhum. No parlamento, nós temos 15% das cadeiras para a mulher. É Uhum. muito desproporcional. Muito, nossa. E quando a mulher é negra, isso aí diminui muito mais. E é aí que surge a minha luta. Então, o que eu quero falar para você? Em razão da mulher atravessar o etarismo, a sociedade fala assim, esse lugar você não pode, aquele lugar você não pode. Então, quando você empodera a mulher, de repente, uma mulher que quer estudar, Uhum. e ela vai... Sabe, tem vários programas aí, políticas públicas até do município, entendeu? Para pessoas já de uma certa idade. Sim, o empreendedorismo é a saída, Entendeu? O né, para muitas empreendedorismo mulheres. junto com o estudo. Que Sim. Muitas pessoas, eu convivo com muitas mulheres que falam, poxa, eu também quero estudar. Às vezes a pessoa, sei lá, parou lá no ensino bem básico, Uhum, sabe? lá quarta série, quinta eu quero série. voltar e eu dou maior força. Cara. Porque eu fui fazer a minha faculdade de Direito, eu tinha 38 anos, e hoje eu vejo pessoas, Maravilhoso. homens e mulheres, né, com 30 anos falar assim, poxa, eu tô muito velho para fazer uma Olha. faculdade. Não fala isso, você corta meu coração. Sim, desculpa. Eu fui lá com 38 Olha anos. que bacana. Passei no concurso público, aí fiquei um tempo parada, depois eu falei assim, poxa, eu fiz uma faculdade que eu escolhi, que eu amei, que eu amo direito, sou apaixonada. É. Falei, não vou parar, eu vou voltar a estudar. E comecei a pesquisar, né? O que eu vou fazer? Aí fui fazer uma especialização na UERJ. E ali foi a virada de chave para mim. Aí agora estou aonde? Estou no mestrado. Que bacana. Aí, não sei, de repente pode pintar o doutorado, o céu é o limite. E vai pintar, para você E se não não tem pintar, tá limite. tudo bem. Mas vai pintar, eu tenho Entendeu? certeza. E o que eu quero com isso, Robson? Abrir portas. Senão não faz sentido. Não faz. O que te move, Robson? É. O que te fez levantar hoje? É. Da tua cama, do quentinho, tomar aquele café Sim. com a tua esposa. O que te move? A gente tem que fazer essa pergunta pra gente todo dia. Sim. A gente tem que ter motivos. Claro. Porque se o motivo... Deixa eu te falar uma coisa. Se o motivo for... Eu tomo meu café, vou pro trabalho, volto, aí falo assim, quando chega a sexta, né? A gente fala isso. Sextou. É. Bom, sextou, aí a gente pensa, faz alguma coisa, um programa em família, recebe um amigo, aí vem o sábado e domingo, que é pra gente relaxar, aí bateu segunda-feira. Tem gente que não gosta, né? Mas ela tá ali, ela existe. É só isso, Robson? É só isso o fundamento da nossa vida? Não é. É Não muito pode pouco. É pouco demais, porque isso aqui é uma viagem. Isso aqui, nossa, é uma viagem que tem um Sim. intervalo. E a gente vai voltar para casa, vai voltar para algum lugar. Isso aí. E enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer o quê? O melhor. Sim.
A gente tem que pensar no outro. Claro. Pensar naquela pessoa que está em vulnerabilidade. É sempre ajudar o próximo. Esse é o fundamento da vida. Sim, né? É sempre ajudar o Isso próximo. te faz feliz. Claro. Eu sou uma mulher que alguém vai me ver falando assim, nossa, essa mulher é empoderada. Mas se você for falar um histórico da minha vida, eu já tive depressão, teve época da minha vida de eu não querer levantar da cama. É sério? Sério. Aquela síndrome do pânico. Tratada, procurei, porque... E falar nisso, nós estamos no mês de setembro, que é o amarelo. Setembro Amarelo, né? Que nós combatemos o suicídio. Sim. E a gente precisa falar para todo mundo. Olha só, as coisas emocionais existem, a tua saúde mental é o principal. Se você não tiver saúde mental, você não tem nada, esquece. Sim. Então, é muito importante, se você sente qualquer coisa diferente, procurar um profissional, você procurar um atendimento. Um psicólogo, terapeuta. Entendeu? Porque eu sei o que é passar por isso. Nem sempre foram flores. Porque as pessoas, às vezes, a gente está muito nessa era, né? De ver uma coisa pronta. Eu tive muito que me desconstruir para chegar até aqui. A música fala, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Exatamente. As pessoas só veem o resultado. Não, mas... a La Ruba tá bem, agora é política, né? Mas e o percurso, né? Foi dolorido. É duro, né? As pessoas não têm essa percepção. Ou têm e não querem dar moral, sabe? Para ela é fácil. E eu falo uma coisa para você. Eu tenho uma coisa de muita transparência. Eu sou aquela pessoa que eu trago no rosto. E eu vou falar abertamente pra você. Eu sou assim. Você vai ver. Se eu gostar, você vai ver. E se eu não gostar, você vai ver também. Também vai ver e tudo bem. E tá tudo bem, entendeu? Porque a vida é isso. Você não é café pra agradar todo mundo. É verdade. Que a maioria gosta. A maioria gosta, mas tem uns Mas voltando pro ponto da política. Esse do empoderamento da mulher, que eu acho de extrema relevância. O outro é um tema... Olha só, vou te contar como é que são as coisas, sabe? Às vezes, Deus te coloca à prova. Eu comecei a estudar e me interessar pelas mães atípicas. As mães atípicas neurodivergentes. Né? Aquelas crianças que têm algum suporte do autismo, do TDAH, e tem outras. Síndromes, né? São Outras síndromes. E eu comecei a me interessar e tenho algumas amigas que são mães atípicas. E eu comecei a ver a realidade delas. Sabe o que eu percebi? Que não tem políticas públicas para essas mulheres. Essas mulheres estão num esgotamento mental, porque assim, elas se cobram demais o tempo inteiro. E a sociedade cobra também. Se ela for fazer uma unha, fala assim, mas você está fazendo unha, mas você deixou seu filho... Porque dentro da cabeça dessa mãe, a responsabilidade dela tem que ser 24 horas. E ela passa a não existir. Então, dentro desse nicho, nós temos muitas mães em sofrimento, com depressão. Recentemente, na região dos Lagos, uma mãe matou um filho de 5 anos e colocou lá na internet. Eu soube, postou. Acabei de matar meu filho. Foi Saquarema, se eu não me engano. Eu não me recordo. Se eu não me engano, foi Saquarema. Eu escutei pela Rádio Tupi. E aí você para pensar o esgotamento físico, mental dessa mulher. Essa decisão que ela tomou no momento de surto. Como que vai ser a vida dela dentro de uma unidade prisional que vai ser segregada? Ela vai ter que ficar num lugar diferenciado, porque esse é o tipo de crime que é repudiado. Que lá não aceita, ela vai pagar lá dentro. Então ela não pode nem pensar em colocar ela no convívio. Ela vai ter já a solidão. Um isolamento ali. Porque o que acontece? No encarceramento, os presos, eles acabam criando família dentro do cárcere. Então, assim, na cadeia feminina, é minha tia, minha mãe, é minha prima. Existe isso. Para suportar aquele dia a dia, eles criam famílias. Cria família. Porque família é o quê? Família é para acolher, família é suporte. Então, eles acabam criando família. Essa pessoa que cometeu esse tipo de crime, ela é totalmente isolada. Ela não é recebida. Então, ela vai ter, como Estado, ele tem que manter a vida dessa pessoa. Nós estamos ali para isso, tá? Para manter a vida daquela pessoa até ela cumprir a pena dela. E aí, essa pessoa vai ter que ficar separada. Você imagina essa mulher se punindo
pelo fato de ter tirado a vida do próprio filho, a dor dela, que foi no momento, com certeza, de um surto, de alguma coisa, e ter que prestar conta à justiça. E aí começou a vir muitas coisas até a mim, sabe? Pessoas até me procurando. Eu falei, não, vou desenvolver políticas que atendam especificamente esse público. Porque nós temos alguns centros, né, de atendimento às crianças neurodivergentes. Por que dentro desses centros não tem uma equipe multifuncional, como você falou, para atender essa mãe também? Claro. Para dar esse suporte para ela, Claro. para deixar ela falar. Porque ela quer falar. Sim. Ela quer desabafar. Entendeu? O tempo que o filho está fazendo as outras terapias, ela está fazendo as delas. Então, eu criei um plano de governo para atender essas pessoas. E o terceiro e o último é o enfrentamento, né, dessa violência que paira sobre a população LGBTQIAPN+. E aí eu trabalho diversidade e inclusão. Porque, Robson, se você pedir para eu definir o que é diversidade, o que é inclusão, eu vou te falar o seguinte. Diversidade é você convidar para festa. Inclusão é você chamar para dançar. Não adianta. Se você me convida para festa, se você não me chama para dançar... Você já não está incluída ali. Eu não estou incluída. Sim. Então, entendeu? Uma coisa não pode existir sem a outra. Claro, claro. Pô, recebi um convite, mas vai ficar isolado ali. Eu assisti até mais, melhor não ter ido. Nem ter me convidado. Claro. Eu não quero ir num lugar que eu não vou ser incluída. Claro, deve ser horrível, gente. E aí, dentro desse contexto, né, eu falo sobre várias questões, porque essa população, a gente tem algumas leis que a gente acaba no cenário jurídico aproveitando algumas leis, né? Caso da transfobia, da homofobia, mas não existe uma lei ainda específica. O que eu quero dizer com isso, Robson? Que são leis que hoje estão vigentes, mas a qualquer momento essa população pode perder, como foi o caso do casamento, que foi lá uma bancada pediu, né, o casamento homoafetivo para que não existisse. Porque tem uma bancada que ela não consegue enxergar que essas pessoas existem do jeito que elas são. E é só isso. As pessoas, elas querem viver com liberdade. Historicamente, essa população, ela é aniquilada pela sociedade. Ela é motivo de piada, sabe? Ela é motivo de exclusão. E isso em todos os locais. Então, o meu projeto é para que a gente crie mecanismo de políticas públicas dentro da educação, dentro da saúde, dentro da segurança e a empregabilidade. Porque essas pessoas querem só existir, só isso. É o direito mais basilar, constitucional, é a nossa existência. E muitas vezes essas pessoas são negadas a ela. Eu fui dar uma palestra num hospital público há um tempo atrás, e aí eu falei sobre isso, que o ambiente hospitalar é altamente preconceituoso. Não, o ambiente hospitalar? É preconceituoso e já começa na recepção. Como é que é? Dá um exemplo para mim. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa trans, por exemplo, ela... O que acontece? Ela tem um nome que ela escolheu e ela tem um gênero que ela escolheu, correto? Só que o que acontece dentro da sociedade heterocisnormativa, que eu falo que é a sociedade binarista, onde tem masculino e feminino. Essa pessoa que está me atendendo, que está atendendo essa pessoa, ela procura a passabilidade. Vamos supor que essa pessoa esteja no início de uma hormonização. Ela ainda não está definida. Então, ela vai estar atendendo todo mundo. Então, se ela achar que é ele, ela vai... Aí ela já cometeu um crime de transfobia, por exemplo. Como é que a gente resolve isso? Como é que você quer ser chamado? Aí você vai falar para mim, eu quero ser chamado de Robson. Pronto! E a partir daí, quando você não respeita a existência de uma pessoa, pronto, acabou. Você já deteriorou com a saúde mental dessa pessoa e daquele momento em diante não vai dar nada certo. Então, o que eu quero trazer com a política? Protocolos de atendimentos em vários espaços, tanto nas escolas
quanto nos hospitais, na empregabilidade, nas empresas, porque muitas pessoas da população LGBTQIAPN+, são discriminadas quando são perguntadas, entendeu? Elas são discriminadas. Isso é fato. Existe uma dificuldade da pessoa entrar no mercado de trabalho. Isso é inaceitável. Nos dias de hoje, isso é inaceitável. Agora, deve ser difícil, né, Laruba? Eu estou pensando aqui, eu estou viajando. A minha esposa, ela tem uma empresa de recrutamento e seleção, né, de recolocação no mercado, e ali passa por uma triagem, passa, né, por uma videoconferência, uma entrevista online e tudo mais. E ela entrevista, às vezes é uma vaga, entrevista 20 pessoas, uma entra, 19 não entraram. E assim, como é que a gente vai conseguir chegar à discriminação, assim, porque fulano não entrou que é trans, mas ela está junto com 18 ali. Não entrou porque é uma falta de capacitação. Deve ser difícil provar essa discriminação ou não? É difícil. É difícil porque as pessoas não assumem isso. Sim, ninguém vai falar, cara. Não, assim, eu não contratei ela, mas também não contratei 18. Exatamente isso. E é isso que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar com a população, entendeu? Com a população em geral, para que essas pessoas tenham acesso aos direitos que elas fazem jus. Entendeu? Isso aí é direito delas. E a gente confunde muitas coisas. E eu até entendo de uma certa forma, as pessoas mais antigas, elas têm uma dificuldade, mas aí é que eu te digo. O que tem que acontecer? A gente precisa debater mais. A questão é pedagógica, sabe? É pedagógica. Eu vou te dar um exemplo. Em São Paulo, mês passado, nós tivemos um menino, Pedro Henrique, estudava num colégio de alto padrão, e ele desistiu da vida, porque ele sofreu racismo e homofobia. E o que mais me chocou, assim, lógico, o que mais me chocou foi essa criança que teria uma vida inteira pela frente, era a vida dela. Tinha quantos anos? 14 anos. 14. E em segundo lugar, foi a questão da direção da escola, que deu uma nota dizendo que ia pensar na forma de selecionar as pessoas. Então, isso me leva a acreditar que é uma política higienista. Eu não quero várias pessoas diferentes. E quando eu falo em diversidade, Robson, eu não estou falando só da população LGBTQIAPN+, não estou falando só da questão de racismo. São todas as pessoas que são diversas. Nós temos os povos indígenas, nós temos várias pessoas, nós temos várias etnias, vamos falar assim. Nós temos as pessoas neurodivergentes, nós temos as pessoas PCDs. Então, assim, são pessoas diversas. PCD, exatamente. São pessoas diversas. E a sociedade tem que debater. A gente precisa debater sobre isso. Sabe por quê? Essas pessoas precisam ser incluídas. As pessoas precisam ser convidadas para a festa e ser convidadas para dançar. Adorei essa analogia. Amei essa analogia. E fiz um breve resumo do que realmente eu pretendo. Não, resumiu bem aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha gostado. Eu já vou votar em você. Já tem um voto aqui. É 15,100, tá? É 15,100. Aí, ó, já vai entrar aqui. Aí eu já ouço aquele barulhinho. Não é? Gente, o tempo passa muito rápido quando o papo é bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amei esse espaço aqui contigo. Parabéns pela simpatia, pelos esclarecimentos, pela tua batalha ali da inclusão social, né? Pela luta, né? Pelos direitos humanos e pelo direito social ali, né? Entre homens e mulheres ser iguais, que eu comungo muito com isso. Vou acompanhar o teu trabalho, continuar cada vez mais aumentando essa nossa amizade. Te desejo sorte nessa eleição, que eu vejo sinceridade, né, no que você está prometendo, e o resto deixa com Deus aí, que Ele faz. Muito obrigado, te agradeço todo o seu carinho, essa oportunidade me deu voz, entendeu? Essa oportunidade de falar. Então, assim, estou muito feliz. Esse é o viés aqui do meu podcast, do nosso podcast, que eu falo que não é meu, não é seu, ele é nosso,
que é justamente isso, dar voz ao profissional, à pessoa que tem uma história bacana, que tem uma história de vida, que tem promessas políticas ali sinceras, como são as suas, né? E enriquecer o conhecimento daqueles que nos seguem aí. Muitíssimo obrigado por abrilhantar o nosso podcast aqui e já está convidado para vir mais vezes. A casa é tua. Não, eu volto, com certeza. Tá? A casa do Garay com jeito de gato, que Garay é conquistador, o significado de Garay, e você é uma Garay, pode ter certeza disso. É verdade. Você eu sou já uma me Garay, conquistou já aqui. estou- Somos Garais. Já faço parte da família Garay. Que maravilha. Muitíssimo obrigado, Obrigada. Larrube. Até a próxima vinda Até a aqui. próxima. Obrigado a vocês que sempre nos dão moral aqui, tá curtindo, tá se inscrevendo, tá comentando, compartilhando aqui no YouTube e nas outras redes sociais que nós temos, que é sempre @podcast Casa do Garay, com G de gato e I no final. Então continuem nos seguindo, continuem compartilhando, tá? Obrigado pela moral e a gente está crescendo junto, porque ali em cima é o nosso lugar e vocês estão vindo com a gente. Tá ok? Um beijo no coração e até o próximo episódio.